disso aí. Enfim, né, rapaziada, mudando de assunto aqui, São Paulo fechou um acordo verbal com o Marcos Antônio. Eu já havia falado sobre a possibilidade de renovação, né, do atleta já há alguns dias. Agora o clube conseguiu firmar um acordo verbal com o atleta. Avançou ainda mais no acerto. O contrato ainda não está assinado, mas as bases já estão todas apalavradas. O São Paulo já assinou com o Luciano, com o Negrutti, encaminhou com o Sabino e agora encaminha verbalmente com o Marcos Antônio. O contrato do meio-campista será até 2030, com possibilidade de renovação automática até 2031. Além disso, Marcos Antônio receberá um aumento salarial, um bom aumento salarial inclusive. Não chegará aos 2 milhões de reais que o Flamengo estava disposto a oferecer para o atleta, mas será um aumento ali considerável em relação ao que ele recebe atualmente de salário no tricolor do Morumbi, tá? O São Paulo vê Marcos Antônio como peça-chave no time de Hernan Crespo. A multa rescisória do atleta também deve ser aumentada. A assinatura do contrato deve acontecer nos próximos dias, mas Marcos Antônio praticamente sela a renovação de contrato com o clube do Morumbi. Nosso melhor jogador, né? Ainda bem que vai renovar. E o São Paulo anunciou ontem a contratação de Cauli para 2026. O jogador será apresentado em entrevista coletiva amanhã às 3 horas da tarde, né, rapaziada? E depois ele vai treinar com o elenco, ele que vem por empréstimo, todo mundo já sabe, tem vídeo aí que eu já falei, expliquei, enfim. A última coletiva do Crespo, o treinador ele falou sobre o São Paulo não parar em Cauli. Ele praticamente deixou bem claro que terá mais reforços no São Paulo, tá? Além disso, o Crespo fez questão de rasgar elogios para Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, que segundo o Crespo, tá fazendo milagre aí, praticamente falou isso, veja. Eu acho que sempre nas coisas boas estamos todos juntos, diretoria, comissão técnica, jogadores, torcida. Neste momento temos união e temos estabilidade. Então isso é fundamental também parabenizar a nosso diretor Rui Costa, porque um momento complicado politicamente, financeiramente, e ele luta todos os dias para tentar de melhorar o time. E chegaram Coronel, chegou Danielzinho, chegou Lucas Ramon, que hoje fez outra vez um grande jogo, está chegando Cauli, Vasquez Doria. Então é muito difícil trabalhar nesse ambiente com estas situações. Então acho que todo mundo fala dos atletas, todo mundo pode falar da comissão técnica, de Rafinha, do Macis, mas merece Rui Costa un lugar en esta situación, porque no es para nada fácil él continuar a trabajar duramente en función de intentar mejorar el time. Entonces, y esto va a acontecer porque ainda no paró, tenemos tiempo hasta 3 de marzo, como falei la otra colectiva. Tenemos tiempo para olhar situações favoráveis que podem melhorar o time. Como o Crespo disse, rapaziada, tem até o dia 3 do mês que vem para contratar, né, nessa data que fecha a janela de transferências aqui no Brasil. O São Paulo, então, deve analisar o mercado nacional e alguns mercados periféricos, né, como o Major League Soccer e outras ligas ali que a janela abre nos próximos dias. Provavelmente a diretoria focará na chegada de um novo atacante, né, um atacante de velocidade, que era uma das prioridades da diretoria no começo dessa temporada. Um camisa 5 foi pedido por Crespo, mas a diretoria falou para ele analisar o Luan, analisar o Matheus Ferreira e pá, mas é aquilo, né, se não agradar o treinador não tem o que fazer, vai ter que ir no mercado buscar um novo 5. Surgiu o nome do José Aldo do Mirassol, mas esse aí eu vou deixar pra falar no vídeo de amanhã, porque a gente tá apurando mais detalhes que pode mudar tudo nessa história, tá? Você priorizaria a chegada de um reforço ali para qual setor? Pro meio campo, mais um zagueiro, mais um lateral direito, um atacante, o que você contrataria aí, rapaziada? Comente aqui abaixo. O São Paulo não deve gastar dinheiro novamente, tá? Bom, e Marcos Antônio segue ali sendo o grande sonho do Flamengo, tá? O rubro-negro carioca vai insistir em breve pela contratação do meio campista que tá renovando com o São Paulo, né? São Paulo já está agilizando tudo isso justamente para se proteger de novas investidas. O Marcos Antônio já externou à diretoria o desejo de ficar no São Paulo e pá, né? Por isso até não teve problemas para renovar o vínculo. O Flamengo vai oferecer um caminhão de dinheiro para o jogador, como eu já falei para vocês anteriormente, tá? O Flamengo está disposto a oferecer 2 milhões de reais de salário para o Marcos Antônio. Então é um baita de um dinheiro, rapaziada. O São Paulo vai ter que se coçar mesmo para conseguir segurar o jogador, mas segundo o jornalista Paulo Oliveira, o Flamengo promete ainda mais. O jornalista afirma que o Fla pode oferecer Luiz Araújo como moeda de troca para levar Marcos Antônio. Luiz Araújo que estava na mira do Atlético Mineiro, mas parece que ele vai ficar no Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro não resistiu à contratação do Luiz Araújo, tá? O Flamengo oferecerá um aumento no salário do Marcos Antônio, como eu falei, na casa dos 2 milhões de reais, mas o Luiz Araújo
como moeda de troca. Vale ressaltar que o São Paulo queria um atacante de velocidade no mercado, né, rapaziada? Tentou o Julián Fernandes, não conseguiu. Tentou o Zenon, não conseguiu, não deu certo. Mas você aceitaria essa troca aí? Luiz Araújo por Marcos Antônio? Comente aqui abaixo. Sinceramente, eu gosto muito do Luiz Araújo, acho um baita de um jogador, mas essa troca eu não sei se é o suficiente, na minha opinião, né, rapaziada? O atacante cairia como uma luva no São Paulo, mas não dá pra gente liberar o nosso melhor jogador mesmo pelo Luiz Araújo. Minha opinião, quero muito saber a sua, comente aqui abaixo. O futuro de Alisson segue incerto no São Paulo, mas já foi comunicado aí, o jogador já foi comunicado que ele não está nos planos da diretoria e comissão técnica, ou seja, está liberado para negociar com outros clubes. O jogador já completou um mês sem jogar futebol pelo São Paulo. Nos últimos dias o Alisson foi oferecido ao Fluminense, apesar disso as tratativas não avançaram. Isso aconteceu na última semana, tá? As informações dão conta que não avançou por um simples motivo: o Alisson estaria com negociações avançadas para reforçar o Vasco. O São Paulo havia negado que tivesse qualquer tipo de contato com o Vasco, tá, rapaziada? Até o staff do atleta também negou conversas e tal, mas anteontem o portal SPFC News afirmou que as negociações com o Vasco estão avançadas e por isso que o Fluminense não avançou. Estar mais avançadas não significa que já tá fechado, né, rapaziada? Enfim, o Alisson estaria disposto, inclusive, a reduzir o seu salário atual para ir para o Rio de Janeiro. Atualmente ele ganha R$600 mil por mês no São Paulo, tá? Alisson segue treinando com o elenco do São Paulo normalmente. A janela de transferências fecha no dia 3 de março. Então até lá acho que o jogador consegue um novo clube para atuar, porque aqui dificilmente vai conseguir. Não foi nem relacionado no jogo contra a Ponte Preta, que era fora de casa, então esquece. Não, já era. 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Inovação que já foi assinada, que é a do Negrutti. Fica no São Paulo até 2030. Ele tinha contrato até junho, então já encerrava ali já no fim, né, do mês de junho, que já estava ali muito próximo. Ele já poderia assinar pré-contrato, e aí o Hellas Verona, clube lá da Itália, fez uma sondagem para assinar pré-contrato com ele. Ele levou essa sondagem ao São Paulo, aí o São Paulo acelerou ali o papo e pôde renovar com ele, então, até 2030. Fica no São Paulo Futebol Clube. Ele que jogou no ano passado ali como zagueiro, aquele jogo contra o Fortaleza e também um jogo contra o Santos na Vila. Esse ano fez apenas um jogo contra a Lusa, jogou de volante, saiu no intervalo. 21 anos, jovem da base do São Paulo, formado em Cotia e fica no São Paulo. Cara, até 2030. Queria, claro, que te ouvir um pouco mais em relação a isso, Senna, porque ele é um jogador, e aí o chat pode opinar também, pode deixar seu comentário aí em relação a isso. É um jogador que ainda não conseguiu firmar espaço na equipe profissional. Ele, quando entrou, ele não foi mal. Ele tem um jogo que você fala, pô, entrou e, assim, comprometeu. Agora, o vínculo ele é um pouco extenso, né? Até 2030 você tem um chão para tentar manter o Negrutti ali, para tentar, né, dar chance para ele oportunizar o jogador ou pensar numa venda, já que ele tem sondagem. Queria te ouvir um pouco em relação à permanência do Negrutti até 2030, Senna. Eu acho que é interessante pelo fato, por alguns pontos, né? Primeiro fato é a idade. Ele tem 21 anos só. Eu não tinha ciência da idade dele, né? Então, com 21 anos, pode ser meio precipitado você dispensar um jogador com essa idade que ainda não jogou para valer no São Paulo, né? Que foi formado aqui, o pessoal geralmente fala bem dele. Então, eu acho que poderia ser meio precipitado a gente perdê-lo. Você renovando por muito tempo também, você tem essa possibilidade de emprestar o jogador, fazer ele ter rodagem em algum outro clube, jogar por aí clubes de Série A, né, de repente. Então, ele pode maturar mais ali também, enquanto não tiver espaço no time principal do São Paulo. Ele mostra uma versatilidade também, que é jogar na zaga. O Crespo colocou ele ali para treinar ali, e ele fez um clássico já na Vila jogando na zaga, e não foi mal. Então, isso passa a abrir possibilidades para o Negrutti dentro do São Paulo, né? Se de repente a gente às vezes acaba sendo muito imediatista, muito intempestivo, né? Essa coisa de tem Essa que ser palavra agora. É bonita, hein? Bonita, me enrolei até, né? Mas a gente fica muito naquela de não, tem que ser agora, tem que ver e tal. Mas pensa o seguinte, de repente, assim, não tem um espaço para ele agora, ou ele não está conquistando espaço nos treinos para jogar agora, não significa que ele é dispensável. Ao longo da história, o São Paulo tem vários e vários casos de jogadores que demoraram muito para render, né?
craques e outros nem tanto, mas que quebraram um galho. Então, não tá, assim, ele não é um dos maiores salários do elenco, não é um cara que, pô, desagrega o grupo, cara que fica de biquinho ali, fica fazendo birra, não é. Então eu não vejo um problema, de repente, de você manter um jogador desse por mais tempo com vínculo com o São Paulo, para ver o que acontece, porque ele ainda é muito jovem, ele ainda está ainda se desenvolvendo. Às vezes a gente tem aquela ciência de que 21 anos o cara já tem que estar pronto, se não rendeu, não vai render nunca mais. Cara, até o ano passado mesmo, o Rodriguinho, mesmo não tendo se consolidado, ele teve um momento muito bom com o Crespo aí no time, que a gente começou a acreditar que ele poderia agora finalmente, né, jogar muita bola e assumir ali o meio de campo do São Paulo. Felizmente não deu certo. O Negruti pode ser um caso igual, que dê certo. Então eu acho que é válido sim a renovação por esse período, viu? É isso, acho que vai ser um jogador importante nesse sentido. Acho que você não pode investir na formação toda para perder de graça, né? Então, assim, cara, vejo que faz sentido pelo menos. Ele na base, ele era titular, aí só para equipe profissional agora, tem uma concorrência maior ali. É o típico caso, Senna, que eu acho que o São Paulo, cara, assim, poderia cogitar um empréstimo de repente, poderia tentar algo para ele rodar, para ele ter mais espaço, isso já pensando para o segundo semestre, ou ter ele no elenco para ele jogar, porque, cara, essa temporada ela vai ficando muito, muito afunilada, né? E aí o São Paulo vai precisar ter essas variações ali, mas fica o caso Negruti, né? Case Negruti, como diria Júlio Casares, fica então o vínculo renovado até 2030, o meia do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube ele vive dias decisivos agora no Campeonato Paulista e também já no Brasileirão, onde ele consegue uma boa classificação, por enquanto uma boa posição na tabela. E nesse momento chegou um cracaço no São Paulo, que ele mostrou imagens no treino ali, uma coisa assustadora, uma coisa impressionante mesmo de pensar que um cara desse estava por aí dando sopa e que hoje ele é do São Paulo. Eu quero falar de tudo que tá rolando no Tricolor Paulista hoje, tudo que tá rolando no São Paulo hoje, porque agora as notícias elas são muito boas pro lado do Tricolor, apesar de ter algumas coisinhas aí na parte administrativa, algumas rescisões que estão custando dinheiro, um São Paulo que de novo vai ficar sem o Morumbi numa fase decisiva, caso ele passe ali no Paulista, o que também é uma coisa assim que deixa muito preocupado o torcedor São Paulino, porque o Casares ele vendeu os mandos de jogo por causa de shows e nós sabemos que hoje em dia tinha outras intenções que não era simplesmente colocar o dinheiro no bolso do São Paulo. If you know what I mean, né? Se é que você me entende. Mas as notícias do São Paulo, elas são realmente muito legais. Tem uma aí que é bem complicada, que o Crespo ele barrou um jogador. E eu quero falar sobre tudo. Tem Arboleda, tem Luciano, tem renovações contratuais e uma cartada de mestre que o São Paulo deu ali, mais uma, né? Além do jogador contratado, tem mais uma carta de mestre ali que o São Paulo deu uma cartada decisiva e foi top. Então, chega nesse likeão para dar essa moral no vídeo, vamos falar de tudo do São Paulo para ficarmos super bem informados aqui de tudo que tá rolando no nosso Tricolor Paulista. E venha comigo, faça parte desse time, dessa família que só cresce e eu tenho muito orgulho de ter você por aqui. Obrigado de verdade mesmo, tamo junto. Olha só, o São Paulo contratou o Cauli, né? O Cauli ele veio do Bahia e ele vem como um jogador que pro São Paulo é meia, pro Rogério Ceni é camisa 8 e tal. E tem dado o que falar isso aí, a repercussão disso aqui em São Paulo, ela está sendo muito boa e lá na Bahia está sendo muito ruim. O Rogério Ceni ele não cansa de afirmar categoricamente que o Cauli deveria estar lá. O Cauli deveria ser jogador do Bahia, não deveria ter ido embora. Uma coisa que lançaram ali na internet agora, que veio as imagens de um treino, chega uma bola naquele famoso bobinho, o cara manda a bola pro Cauli, o Cauli mete de letra, quase que um lançamento lá vai alto no pé do cara que ele mirou. O cara devolve a bola pra ele, vem um marcador de chapéu do cara de calcanhar, ele puxa a bola, joga no carcanha e chapéu o cara. Os jogadores do Bahia, eles ficam estarrecidos, eles põem a mão na cabeça, nossa, o que o Cauli fez? Então o Cauli, ele é um jogador de técnica apuradíssima e totalmente diferenciado. O Ceni,
com o Grupo City nas costas, tendo esse amparo financeiro do Grupo City, estando incomodadíssimo com o Cauli saindo de lá, leva para o São Paulino a certeza de uma contratação de peso, uma contratação gigantesca. Como o São Paulino convive com notícias negativas e que tudo no São Paulo é ruim, colocam que o Cauli também é um jogador caro. Eu respeito quem acha que o jogador é caro. Agora, 15 milhões de reais... tá pagando 3 milhões pelo empréstimo. Se for comprar, caso o São Paulo veja que o cara performou, o cara jogou muita bola e o São Paulo queira comprar, vem mais 12, totalizando 15 nesses 3 aqui. Nós temos 3 milhões para gastar para ser o teste. Se o cara passar no teste, paga mais 12. Gente, 15 milhões. O Cauli vai bater de frente aí com o Andrés Pereira, lá do Palmeiras, e bater de frente com o Maurício do Palmeiras, lá que custou também outra fábula. Mas Andrés Pereira, tá bom? Jogador de Europa. O cara vai bater de frente com o Gerson, do Cruzeiro, que é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Um cara de muito sucesso no Flamengo, agora foi pro Cruzeiro, que o Cruzeiro tá querendo montar aquele esquadrão. E também vai bater de frente ali com o... Fora o Lúcio Acosta do Fluminense, os caras que eu não tô nem falando, ele vai bater de frente também com o Paquetá. O Paquetá veio por outra verdadeira fortuna, valores assim assombrosos de Paquetá e Gerson, e o Cauli vem por 15 milhões para competir com esses caras. O Cauli nós vamos cobrar dele igualzinho o cruzeirense vai cobrar do Gerson, igualzinho o flamenguista vai cobrar do Paquetá, nós iremos cobrar do Cauli. E aí eu olho para sua cara e pergunto, 15 milhões tá caro? Um time que pegou o Diego Costa, zagueiro da base, e vendeu por 44 milhões, salvo engano, por Krasnodar da Rússia. Você vende um zagueiro igual o Diego Costa por Krasnodar por 44 milhões, e aí vão falar na minha cara que 15 milhões no Cauli é caro? Concordo que o Cauli tem 30 anos, ele também tem mais 4 anos de futebol em bom nível, em alto nível, mais 4 anos. Nós precisamos de 3 anos de Cauli em alto nível, tá ótimo. Então os 15 milhões pra mim é sim uma pechincha, não tenha dúvida, é uma pechincha. O Júlio Casares acabou com o São Paulo financeiramente? Acabou. Mas o São Paulo, para se recuperar, é simples. Agora, 15 milhões para o cara competir no altíssimo nível que o São Paulo exige é caro. Não considero de jeito nenhum. É sim uma pechincha no meu modo de enxergar futebol. Qualquer cara da base que tem que ser vendido por 70, 80 milhões sem ter jogado, você vende o cara da base, não entrega o São Paulo na mão, por exemplo, de um Pedro Ferreira. Pedro Ferreira joga muito futebol. Você não pode pegar o Pedro Ferreira, colocar ele na Copa do Brasil contra Flamengo, Cruzeiro e falar, vai lá e ganha. Não dá. O cara não pode ser responsável por tirar o São Paulo do buraco. O Cauli pode, o Caleri pode, o Lucas Moura pode, é por aí o papo. Então vem comprar o Cauli por 15 milhões, é um golaço. Enxergo uma contratação grandiosa e engrandece mais ainda quando o Rogério Ceni tá pé da vida por lá. Eu acho que aí o São Paulo realmente ele fez de tudo o que precisava. Olha só, o São Paulo ele tá tendo uma polêmica também absurda, porque os melhores jogadores do São Paulo da atualidade são Danielzinho e Marcos Antônio. Eu tenho duas coisas para falar que são particularidades, destaques para Danielzinho e Marcos Antônio, coisa que pode ter gente não sabendo ainda. Mas antes disso, o São Paulo, quando vai tirar esses caras do time, ele não tem substituto à altura, né? Ele tem uma promessa da base, que é o Pedro Ferreira, ele tem um Cauli que nem pode nem ser um segundo volante, ele tem volantes como Negruti, como Luan, caras que podem ser primeiros volantes. Então sempre o São Paulo tem ali mas será que esse é o cara? Mas será que vai dar? A verdade é que ninguém aí tá à altura de Danielzinho e de Marcos Antônio. Não tem esse cara no Corinthians, não tem esse cara no Santos, não tem esse jogador à altura Danielzinho e Marcos Antônio. Portanto, o São Paulo tá tendo que se virar nos 30. O Alisson, que poderia, se fosse o cara de 2023, 2024, aquele Alisson que o São Paulino aprendeu a gostar, que conquistou uma Copa do Brasil com méritos jogando, aquele Alisson foi barrado. O cara está barrado, não joga mais pelo São Paulo. São Paulo, nada de ontem, mandou procurar clube, porque o São Paulo tentou negociar o Alisson. Tentou com o Corinthians, tentou com o Santos. O São Paulo apareceram situações ali para negociar o Alisson. O São Paulo não consegue empurrar o cara para lugar nenhum. Então o São Paulo bate o martelo e fala, procure clube que aqui o bicho pegou. O Crespo, ele nem se preocupou com o Alisson. O Crespo, diferente do Rogério Ceni com o Cauli, ele mal
falou do Alisson, ele mal se preocupou. Ele simplesmente falou, não, o Alisson tá fora, tá negociando o Corinthians. Depois disso, não, o Alisson tá fora. Ele realmente... Então o Crespo barrou o Alisson não joga mais pelo São Paulo. Não vai ficar nem no banco de reservas, a gente tá procurando o clube. Então é um momento em que o Alisson, ele faz uma movimentação na sua carreira muito péssima mesmo. O Crespo tinha colocado o Alisson para jogar contra o Mirassol, primeiro jogo do Paulista, o Alisson não estava de escanteio, o Alisson estava tendo muito mais chance do que o Luan, estava tendo mais chance do que o próprio Pablo Maia, parecido com o Pablo Maia. Então o Alisson, ele perde a posição Bobadilha pro Marcos Antônio, ele não aceita, quer ir para o Corinthians. Quando ele não vai, ele volta para o São Paulo, fica aqui, e hoje que ele poderia ser importante, se ele recuperasse o futebol, acho que teria até que emagrecer um pouquinho, ganhar um pouquinho de ritmo de jogo, e ele poderia ser o reserva do Danielzinho, por exemplo. Bola para isso? Será que ele tem? Talvez até tenha, mas ele simplesmente dá uma movimentação na sua carreira que ficou muito, muito ruim mesmo, e tá fora agora e é azar o dele. O que pega pro São Paulo é esse Danielzinho aí. O Danielzinho, ele é um jogador que ele tem feito chover no time do São Paulo. Um jogador que chegou no São Paulo com uma liderança adquirida ali no time do Mirassol. Um jogador que chega no São Paulo não sentindo a mudança de um time médio como o Mirassol para um time gigante como o São Paulo. Ele não sente a pressão e ele chega no São Paulo e ele não se oculta. Ele não toca de lado. Ele não pensa, não, os caras aí fazem. Lucas Moura que faça, Caleri que faça, Marcos Antônio que faça, vou ficar de boa tocando de lado. Não, ele assume um papel de protagonista e vai pra cima ali no São Paulo como um cara que vai fazer história. Depois ele puxa ali, não ele, mas o São Paulo puxa o Lucas Ramon e demonstra que jogadores de qualidade vieram do Mirassol. Hoje o Danielzinho, com a entrada do Pedro Ferreira, pega a visão, Pedro Ferreira tem entrado no lugar ali do Marcos Antônio. Não tem o mesmo poder de marcação, talvez. O Marcos Antônio também não tem um bom poder de marcação, mas eles fazem uma função parecida. A parte criativa do Marcos Antônio fica ali pro Pedro Ferreira fazer. A parte de correr o campo inteiro também consegue o Pedro Ferreira fazer. Eles têm um biotipo parecido, sabe? É o cara que corre. Não é o biotipo do Ganso, o biotipo de um cara Jusilei, pesadão. Não, eles são caras magrinhos, jovens que conseguem correr o campo inteiro. Então o Crespo, de maneira correta, enxerga do Pedro Ferreira o reserva do Marcos Antônio. Que, convenhamos, o Marcos Antônio não é nenhum Gattuso, não é nenhum Sidorf desarmando ali, que olha pro cara, a bola escapa. O Marcos Antônio ele cerca. O bom do Marcos Antônio é com a bola no pé. Já o Danielzinho tem desarmado. Pro caso do Danielzinho, o cara tem mesmo que ser um segundo volante, não pode ser um meia. Com o Alisson, carta fora do baralho, o São Paulo estuda a possibilidade do Jordan assumir agora a vaga do reserva direto do Danielzinho, mas o Negruti, que teve o contrato renovado, ele deve assumir a posição agora. E nós, São Paulinos, que estamos vendo ali um Pablo Maia não jogar bem, um Luan não conseguir recuperar a forma, ter o Negruti, que é da base, é de graça, já é nosso, e o São Paulo acaba de fazer uma renovação contratual com ele, ele passa a ser um nome excelente, porém com aquela ressalva de que também pode não ser o ideal, talvez ele seja mais de marcação. Negruti funcionou bem como zagueiro no São Paulo, como segundo volante não brilhou ainda, então fica essa dúvida no ar. Por isso que o Jordan ganha força e também Matheus Ferreira. Eu tô pescando, tô em cima ali das informações do Crespo para saber se o Jordan ou Matheus Ferreira estão quem tá à frente. Tudo depende de uma renovação contratual, de uma valorização, colocar o cara na rua, que eu digo é no campo, colocar o cara no campo, mostrar para o mundo, tendo um resguardo financeiro num contrato com uma multa altíssima. O São Paulo tem feito o seu dever de casa e a coisa tá ficando legal sim. Então Danielzinho é o grande problema. Pro Marcos Antônio, Pedro Ferreira realmente está ficando um passo à frente e está muito lindo de ver. Seria então o Cauli, o reserva direto do Lucas Moura? Seria o Cauli o cara que vai tirar o Lucas Moura do time? Seria o Cauli o cara que vai tirar o Luciano do time, com o Lucas Moura sendo um jogador deslocado para frente? Tudo isso vai ficar pro Crespo nos próximos jogos, mas o Cauli chegou para jogar e chegou para fazer história. O São Paulo não ficou parado, ele foi ali na questão ali do Marcos Antônio também, chamou o cara para renovar, falou, vem cá, assim não vai dar, já é nosso, tem contrato, mas a multa não tá do meu agrado. Então o São Paulo, considerando que o Marcos Antônio merecia um aumento salarial, ele coloca ali mais tempo de contrato, aumenta o salarial e estoura na multa. Se alguém quiser pagar a multa do Marcos Antônio, vai ter que despejar um caminhão de dinheiro no São Paulo, que ficou bacana demais. Tá tudo acertado. Vai assinar agora na semana que vem.
uma uva, lindo de ver isso que aconteceu com o São Paulo, o Marcos Antônio, é um casamento que deu super certo, o São Paulo tá voando, tá tudo na mão do Crespo agora, é só fazer, nem salários deve mais. Os atrasados, o São Paulo negociou com o elenco, pagaram em 10 vezes, e o São Paulo tem agora a premissa de não deixar atrasar mais, é a missão de Harry Macis é não deixar atrasar mais, e é o que ele tem feito desde que ele assumiu o São Paulo, tá bacana de ver sim. O São Paulo, depois do Alisson ser polêmica, ele teve também a polêmica do Luciano, né? Que perdeu um gol feito ali no último jogo, ele não quis fazer, ele quis dar uma cavadinha e isso tem dado muito o que falar diante da torcida do São Paulo, colocando ali o Luciano como um queridinho tão grandioso do técnico Hernan Crespo que o bicho pegou, a coisa não teve ali um desfecho legal. O Luciano, a galera meio que passou pano, ocultou, ninguém perguntou nada na coletiva, o Crespo não falou nada, mas isso não soou legal. Para caras como Lucas Moura, Caleri, Danielzinho, Marcos Antônio, que estão se desdobrando, fazendo das tripas coração para jogar pelo São Paulo, Caleri e Lucas Moura voltando de contusões assim de ano. É contusão que o cara fica parado um ano. Pra você ter uma ideia, o Alisson nunca voltou da contusão. O Pablo Maia nunca voltou da contusão. O Caleri e o Lucas Moura, eles estão competindo de igual para igual com qualquer time, fingindo que não tem nada de resquício da contusão, mas tem. Claramente o Lucas Moura tá com o movimento debilitado, claramente o Caleri tá com o movimento debilitado, o Caleri andando reto, tropeçando na bola, fazendo gol de cabeça, e o Lucas Moura que não consegue dar mais aquelas arrancadas. Eles estão ali jogando quietinhos, brilhando em alguns momentos, enquanto o Luciano tá brincando. Não ficou bonito, isso não ficou legal. O Luciano vai ter que dar a volta por cima agora para retomar a confiança de grande parte da torcida que perdeu a vontade com ele depois que ele foi displicente e poderia ter colocado a perder tudo ali num campeonato de São Paulo, que ele tá talvez o único campeonato que a grande mídia coloque como um campeonato que o São Paulo é um postulante, é um candidato a título, é o Paulista. Aí o cara põe tudo a perder por preciosismo, não ficou bonito de jeito nenhum. O Arboleda volta amanhã, quarta-feira. O Arboleda vai se reapresentar e nós vamos ver agora se o São Paulo tem realmente algo a dizer, porque o Arboleda até então, o que é oficial é que ele foi dispensado pelo São Paulo. O São Paulo falou, pode ir resolver seus problemas. O Arboleda vai, e aí ele aparece num jogo lá no Equador, onde ele estava na arquibancada assistindo, e isso soou mal pela maneira que venderam a matéria. Agora o Arboleda, ele vai ser perseguido pelo Crespo, o Crespo vai tirar o Arboleda do time. É claro que no primeiro jogo o Arboleda não jogar é normal, ele não tá treinando, não tá no ritmo. Agora, se ele for pagar o pato, nós temos que entender direitinho a história, até para entender se o São Paulo, de fato, ele é um time que ele não permite indisciplina, ele não permite nada além do profissionalismo absurdo, ou se ele não permite quando é o Arboleda, mas permite quando é o Luciano. Esse é o ponto. Será que pro Luciano ele pode tudo e o Arboleda não pode nada? O Luciano pode perder gol à vontade contra a LDU, perder gol aí agora contra o último jogo, aí, aquele jogo contra a Ponte Preta, e o Ferreirinha não pode perder gol. O Luciano pode virar meia, ser deslocado, não jogar nada por um ano e seguir sendo ídolo, enquanto o Ferreirinha vira lateral esquerdo com o Crespo, na ausência de um lateral com 3 zagueiros, um sistema de jogo falido, o Ferreirinha é deslocado, não consegue fazer nada, e aí o Ferreirinha você tira do time, lixão, toma decisões erradas, esqueça a Ferreirinha. Enquanto o Luciano pode tudo, fica aí pra gente agora a dúvida, porque o Crespo, ele é muito contundente ao elogiar o Luciano nas coletivas. Acho que é beleza, é bacana, mas ele passou do ponto. Quando ele fala com muito orgulho que o Luciano é anárquico, que é quando o cara ele não tem comando pra cima do Luciano, é muito bonito. Quando o Luciano acabou de fazer 2 gols. Lindo, uma vitória, tá bonito. Agora, quando o cara perde gol e pode pôr tudo a perder pelo São Paulo, e ainda assim ele é anárquico, ninguém manda nele, aí complica um pouco, não é verdade?